galera, o Gear 5 entrou pra história e realmente não tinha como um episódio igual esse não ter tanta polêmica, bom, e tanta gente esperando por ele também, né? Porque assim, agora a gente finalmente viu animado a forma mais épica e mais importante do nosso querido Luffy. Não é só sobre ele estar muito mais forte agora, mas é sobre tudo que isso representa, sabe? Sobre como a transformação muda, tudo sobre One Piece daqui pra frente. E se você quer entender tudo de mais importante que rolou nesse episódio, eu acho que você já sabe, né? Vem comigo. Galera, se liga, ó. Mexeu, não mexeu? Não importa! Importa que eu tô cheio de cabelo. Tá bacana demais. Sabe o que eu fiz? Eu quebrei a regra de que os homens não se cuidam e resolvi realmente dar atenção pra minha autoestima com a Manual. Ela ajuda um homem de todas as idades com queda de cabelo e é super simples, ok, galera? É só você entrar no site e responder o questionário. Os médicos da Manual analisam cada caso e indicam na hora o tratamento, seu tratamento. Aí é só você encomendar os produtos e eles vão chegar na sua casa com frete grátis, embalagem discreta, ok? E a Manual dá acompanhamento clínico durante todo o tratamento e os resultados começam a partir já do 4º mês. Olha as fotos aí de pacientes reais. Quando eu comecei o tratamento com a Manual, eu tava confiante que ia aparecer resultados. Não imaginei que fossem ser tão rápidos. A autoestima vai lá em cima, né? A gente se sente muito mais bonito, muito mais confiante. Eu não tenho tanto temor da calvície. Não, acho que tá realmente começando a fazer efeito. Aproveita que o Dia dos Pais tá chegando, imagina que presentão pro teu velho, maneiro demais. Bora todo mundo se cuidar, hein? E usa meu cupom de 40% de desconto na primeira compra. O cupom tá aqui embaixo, mas é por tempo limitado, ok? Então clica no link aqui embaixo e aproveita, galera, aqui, ó. Ei, Nerds, Trunks, Breno aqui. E galera, finalmente saiu o episódio que a gente tava esperando há muito tempo. Bom, eu tava esperando isso a minha vida inteira. Se um dia o meu filho perguntar, pai, qual foi o dia mais bonito, mais importante da sua vida? Eu vou falar, filho, foi o Luffy Gear 5. Bom, enfim, galera, quando a gente já vê aquela cena épica no mangá, a gente já imagina como que ela vai ser animada. Eu não é. Só que nesse caso, eu não sei vocês, mas sobre o Gear 5 eu fiquei pensando muito mais do que o normal. Porque, bom, enfim, é tão diferente do que a gente vê hoje em dia, né? E é tão legal que não tinha como você não sonhar com esse episódio há meses, né? Ainda mais quando tinha vários rumores aí sobre a Warner Bros, né? Tá meio colaborando com One Piece pra fazer isso acontecer de um jeito muito épico, sabe? Mas calma aí que eu vou falar sobre como que não é bem assim, tá? Daqui a pouco. Porque primeiro a gente precisa falar um pouco sobre esse despertar épico aí do Luffy, né, em cena. E se tem uma coisa que fã de anime gosta, bom, acho que são dessas transformações maneiras, né, igual a essa. Porque depois do Luffy morrer, né, o coração dele voltou a bater no ritmo dos tambores da libertação. E é aí, galera, que o Zunisha, ele entende que o Joy Boy despertou. E galera, isso é incrível por vários motivos. Pra começar, que o One Piece tem todo esse tema de vontade herdada, né? Do desejo de pessoas que não conseguiram cumprir um objetivo muito grande. Por isso, mesmo depois de morrer, a vontade deles continua viva pra que alguém, um dia, né, com o mesmo sonho, possa realizar isso. Mas, mesmo com várias teorias sobre o Joy Boy, ainda não tinha uma coisa muito clara, sabe, sobre essa conexão dele com o Nika, o Deus do Sol, lá de Skypiea. Até porque a gente não sabe como que surgiram as Akuma no Mi exatamente, tá? Mas sabe que elas têm a ver com o desejo das pessoas. O próprio Vegapunk falou que, bom, abre aspas, os frutos surgem da esperança das pessoas, trazendo para a realidade o potencial de evolução humana que alguém desejou. Fecha aspas. Ou seja, basicamente há mais de 800 anos alguma pessoa teve um desejo tão grande de liberdade que isso deu vida para essa grande e famosa Akuma no Mi. Pode até ser que o Nika seja o desejo de várias pessoas ao mesmo tempo, sabe, de todo um povo que foi escravizado. Então se a alma do Joy Boy tá na fruta ou o desejo dele tá materializado nela, a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que o Luffy ele se consagrou, né, como o novo Joy Boy. Isso faz todo o sentido pra essa nova forma, porque deu pra ver que ele fica mais livre e mais alegre do que nunca. E Joy, né, Joy é justamente alegria, né, é alegria, galera. E pra falar a verdade, isso faz muito sentido com o Luffy. Não foi fofo aquela cena do Luffy rindo e pulando? Ainda mais que lá em Skypiea a silhueta do Luffy era muito parecida com a do Nika, né, que foi revelado pelo Who's Who. Por algum motivo o banquete em Skypiea era a cena favorita do Oda. E agora você pode esquecer o nome Gomu Gomu no Mi, beleza? Porque essa fruta foi só um nome inventado pelo Gorosei, tá? Enfim, pra meio que mascarar o que essa fruta era de verdade, que no caso era a Ito Ito no Mi modelo Nika.
E pra ficar claro o que isso significa, galera, vamos lá. O Ito é porque essa fruta é do tipo humana. Ou seja, ela é uma Zoan mítica, tá? Mas o animal dela, na verdade, é um humano lendário, que no caso é o deus do sol. E da mesma forma que o Chopper comeu uma Ito no Mi e ficou um híbrido de humano com uma rena, o Oda, ele já revelou o que aconteceria se o humano comesse uma Ito no Mi. E o que aconteceria é que ele de alguma forma entraria em contato com a verdadeira essência dele, né? Com o que realmente faz aquela pessoa ser o que ela é. No caso do Luffy, é trazer o riso e a alegria para as pessoas. Isso é foda! Outro ponto para se comentar, galera, que o Gorosei ele falou sobre como foi difícil conseguir essa fruta, porque as Zoans têm uma vontade própria, que é engraçado. E a gente viu que a Marinha tinha conseguido essa fruta, mas o Shanks roubou ela do Who's Who's. Depois o cara ainda acabou preso por falhar na missão e fugiu da prisão quando viu que o cara que rezou pro Nika acabou morrendo. Ou seja, galera, pro governo mundial, só de falar esse nome já é o suficiente para aquela pessoa ter que morrer. E outra coisa, tá? Na prática, o que a gente viu no episódio foi a forma mais divertida do Luffy, tá? E sim, é talvez a mais ridícula de todas. Então se você esperava uma forma do Luffy super badass, sabe, todo sério e tudo mais, esquece. Pra mim, aquela forma foi perfeita. One Piece sempre teve esse lado mais cômico e mais bobo, sabe? Mesmo, e assim, galera, isso é normal, tá? Inclusive, isso casa totalmente com o que o Oda falou há um tempo atrás, né? Sobre como ele queria desenhar algo que ele pudesse se divertir. Isso porque ele sempre gostou de brincar com as lutas dele e sentiu que cada vez mais as expressões bobas dos mangás e dos desenhos antigos, né, estavam meio que se perdendo. E é por isso, galera, que tem tanta referência de Tom e Jerry nesse episódio. E justamente falando sobre essas cenas agora, se vocês me permitem, a crítica tem uma coisa que precisa ser falada, tá? Eu sei, tem muito hater falando mal do episódio, que não gostou disso e não gostou daquilo, mas uma coisa é fato, tá? É impressionante como esse episódio foi caótico e nem falo isso só no bom sentido, tá? Porque tem várias repetições de cena que não faziam sentido, tá? E o flashback também levou um tempão no meio da luta. Só que ao mesmo tempo, algumas das cenas mais legais estavam aceleradas demais, sabe? E você tinha que ir pausando o tempo todo pra entender o que estava acontecendo. Então realmente foi muito esquisito assim nesse sentido, como eles enrolaram no que não precisava e deixaram 5 vezes mais rápido as melhores cenas. Bom, a minha teoria é que eu acho que é muito mais difícil você animar as cenas mais legais, né? O Luffy pulando e fazendo, rindo. Acho que flashback... Será que flashback é mais fácil de... Acho que é, né? Será que eles copiam? Enfim... Mas isso não tirou o foco aí de como esse episódio foi incrível e realmente entrou pra história, tá bom? O Luffy, galera, provavelmente tem a transformação mais única dos animes e tudo bem quem não gosta, tá bom? E assim, quem acha ruim ou que foi meio do nada, assim, não gostou, cara, eu só tenho uma coisa pra te falar, eu não gosto de você. Não, eu tô brincando, cada um tem a sua própria opinião, né? Então tá tudo bem, se você não gostou, você deve ter pulado uns arcos aí. Mas calma aí, mesmo se você não gostou, tem uma coisa que você tem que admitir, que isso ninguém pode negar. Que essa transformação é épica demais por ser diferente e boba, sabe? Isso, galera, é a personalidade do Luffy. E eu achei isso top. E falando nesses efeitos engraçados, né, ao estilo do Tom e Jerry, eu preciso comentar também sobre o rumor que tinha aparecido aí de uma colaboração da Warner Bros. Com One Piece. Porque, galera... Ao que tudo indica, não teve nada de oficial sobre isso e foi só uma notícia assim, que virou um telefone sem fio mesmo, tá? Sabe quando ele conta uma coisa e o outro sai espalhando, aumentando a história? Pois é, um animador que trabalhou em uma coisa ou outra aí da Warner acabou fazendo uma única cena pro One Piece. E o Twitter, né? Vocês sabem como é que é o Twitter, né? Bom, enfim. Uma página de One Piece viu e saiu contando como se os animadores da Warner fossem animar o Gear 5. O Gear 5, nossa, Gear 5... É que eu mestrei falar, eu tô muito acostumado a falar Gear 5. Bom, enfim, uma página de One Piece já viu isso e saiu contando como se os animadores da Warner fossem animar o Gear 5. Mas não tem nada a ver. Mas é agora que a luta contra o Kaido começa de verdade e tudo isso foi só o começo. Porque agora, galera, que o Luffy realmente vai estar equilibrado de verdade com ele. Então fica ligado porque algumas das melhores cenas de luta da história desse anime vão acontecer nos próximos episódios. Sério, você não pode perder isso por nada. Por nada. E bom, se você ama One Piece igual eu amo, se inscreve nesse canal porque me ajuda pra caraca. E obviamente já clica no sininho que quando a próxima análise de One Piece sair, você vai ser o primeiro a ser notificado. Aliás, um beijo. Eu queria muito poder assistir esse episódio com você, mas eu não quero me atrasar.
Eu não sei se você se atrasa não, mas... Enfim, te vejo na próxima análise. Um beijo e fui.